Bom dia, galera. Tomando um cafezinho, vamos no improviso, tá? Tema muito falado agora, imposto de renda. Gente, compartilhar com vocês o seguinte. Olha só. Primeiro caso que a gente tem que observar no imposto de renda é o seguinte. Quando a gente envia a declaração para a Receita Federal, a pessoa às vezes pensa assim, contribuinte, seja ele o médico, dentista e tal, ele não é obrigado a ter tanto conhecimento amplo, igualzinho um contador, um economista e por aí afora. Ele tem que exclusivamente focar no paciente dele, no atendimento ao paciente dele. Essa parte de burocracia cabe à secretária. Então, assim, falar sobre temas de base reduzida, tabela, instrução normativa, número não sei o quê, se a gente começar a entrar nessa abordagem, fica até um vídeo muito enjoado. Então não faz nenhum sentido. Eu vou na prática, um papo reto e conversa de adulto. Eu não estou aqui para poder dar dinheiro ao governo. Governo é um sócio onde não entra com investimento e tem uma retirada absurda, não trabalha, não consegue suar a camisa, não faz absolutamente nada. Então eu averso ao governo, beleza? Vamos lá. Primeiro caso, chegou um cliente na base do seu escritório, vou te dar um exemplo que aconteceu ontem aqui, Contábil-Med. Primeiro caso, senha Gov, que na minha opinião também é um absurdo porque o governo, quando acabou com o ECAC, ele limitou que o profissional receber a senha Gov, sendo que a gente tem acesso não só dentro da Receita Federal. Então a segurança, por mais que você tenha segurança no seu contabilista, a senha Gov você consegue fazer absolutamente tudo, principalmente o médico. Com a senha Gov você consegue entrar, receita controlada e por aí afora vai. Carro, fazer a transferência de carro. Então, exclusivamente o contador precisaria somente da informação da Receita Federal para passar mais segurança ao seu cliente, porque, como qualquer outro profissional, ainda tem aqueles que são pessoas de má índole. Então, o que acontece? Com isso, a gente acaba expondo muito mais, o contribuinte fica muito mais exposto. Então, primeiro passo, já que não tem o ECAC, a gente vai ter que pegar o quê? A senha Gov. Não existe entrar um cliente na base do seu escritório e você não fazer a geral nele nos últimos 5 anos. Eu vou estar falando de imposto de renda, mas estou falando de negócio, visão para você ganhar dinheiro e para você entregar dinheiro ao seu cliente, contra o governo. Que fique bem claro isso aqui. Então, assim, cliente chegou no seu escritório, primeira coisa, senha Gov, entra, vai lá dentro do ECAC, pega os últimos 5 anos, infelizmente só pode voltar os últimos 5 anos. Primeira dica, isso aqui, ó, INSS. Infelizmente, a gente só consegue pegar os últimos 5 anos. 5 anos. O que eu estou dizendo? Principalmente médico. O médico ele não vai ter, raramente ele vai ter apenas uma fonte pagadora. Então, se a gente pega o teto hoje, R$ 8.150. 8.150 é o teto de contribuição do INSS. Se esse profissional já recebeu 8.150 em uma fonte, e ele tem a segunda, tem a terceira, e ele não informou a segunda e muito menos a terceira fonte pagadora que ele aqui, ele já paga sobre 100% dessa tabela aqui, essa aqui vai descontar também, e essa aqui também vai descontar também. Então aqui nós estamos falando o quê? Que isso aqui tem dinheiro na mesa. Tem dinheiro na mesa que o seu cliente está perdendo dinheiro, está dando dinheiro para o governo. Está dando dinheiro para o governo. É uma dica idiota, mas tem que ser dita. Tem que ser dita porque toda vez que a gente pega e fala, dá uma revisão, se a gente só consegue pegar 5 anos, o cara tem 15 anos de formado, perderam-se 10 anos de contribuição. Então, se aqui ele pega, se o teto é 8.150, vamos botar por baixo aí, por baixo, mais ou menos R$1.000 por mês. Vezes 2 está 24 mil reais em um ano que ele deu para o governo. Tá certo que a gente consegue pegar isso aqui de volta, vai demorar, corrigido pela taxa Selic, que é o melhor investimento, infelizmente, hoje. Se você tem dinheiro
sobrando imposto, paga maior no governo, você está na melhor rentabilidade, mas isso aí é outro assunto. Então, assim, daqui, você entrou o seu médico dentro do seu escritório, obrigação do contador é olhar os últimos 5 anos e pegar isso aqui de volta. Depois nós vamos para o segundo passo. Estou falando de dinheiro na mesa, tá, gente? Estou falando de dinheiro, de lucro, de não dar dinheiro para o governo. Ensinando você que queira fazer imposto de renda. Eu não estou aqui falando custo de imposto de renda, para não sei o quê, preencher cadastro. Isso é enjoado, isso é enjoado. Eu não estou falando, estou falando de rasgar dinheiro. Segundo caso, se esse profissional autônomo, ele tem, que é o que a gente chama do código 0588, o que eu estou dizendo? Você vai entrar dentro da Receita Federal, vai lá no ECAC, entrar dentro do certificado digital e você vai ver, consultar as fontes pagadoras dele. Temos, esse aqui é código 0561, CLT, e aqui sem vínculo, RPA. Qual a diferença disso aqui? Isso aqui, se você for em cima do rendimento que aparece lá e der um clique, ele vai te trazer esses 2 códigos aqui, ó, se ele é autônomo ou se ele é CLT. Se você é médico, dentista, fonoaudiólogo, psicólogo, tal, profissional autônomo, se você tem rendimento 0588, toda a despesa gasta com a execução do seu trabalho é passivo de dedução no livro caixa. O que eu estou dizendo? Se você teve um rendimento aqui de 10 mil reais, de 10 mil, o que entraria aqui? Chama no direct depois e tal. Eu vou te passar toda a relação, mas basicamente o que é? Tudo que você gasta pertinente para você entregar o seu serviço, mão de obra da sua secretária, despesa com aluguel, despesa com condomínio, despesa com roupa branca, despesa de material médico hospitalar, despesa com honorário contábil, tudo com nota fiscal nisso aí, você consegue deduzir desse faturamento seu aqui. Então não adianta você pegar o imposto de renda desse profissional, meramente somar isso aqui e fazer a declaração de imposto de renda sem ter a dedução do livro caixa. Vai dar trabalho, mas você está aí para poder trabalhar e entregar resultado ao seu cliente. Então você vai ter que mensurar, pegar toda a movimentação que na verdade teria que ter feito a apuração mensal de janeiro a dezembro, para você poder deduzir isso aqui. É improvisado mesmo, gente. É assim mesmo. Tira do gancho para não perturbar mais. Então, assim, disso daqui, o que acontece? Você consegue deduzir da base de cálculo tudo isso. Se você disser para a Receita Federal, teve um faturamento de 10 mil, e a minha despesa com o livro caixa foram 9, base de cálculo de imposto, R$1.000. Funciona exatamente como se fosse um lucro real do seu consultório. Essa apuração tem que ser feita mensal. Então, ó, dinheiro na mesa aqui, dinheiro na mesa aqui. Nós estamos na sede nova ainda, mas lá vai ter um vidrão que a gente vai limpar isso tudinho aqui. Vou te falar o tecido aqui. O tecido, o que acontece? A maioria das vezes, o profissional autônomo, ele já tem o quê? Ele tem mais de uma fonte pagadora, principalmente o médico, ele constitui uma PJ para estar recebendo toda a sua parte de honorário médico através de uma PJ. Eu pude observar aqui, primeiro passo, estava no Simples Nacional. Gente, Simples Nacional vai atender muito bem o profissional que está começando a sua carreira ou costuma ir até um pouco mais longe. O profissional que não tem tempo de ganhar dinheiro. Mas que loucura é essa? Por que não tem tempo de ganhar dinheiro? É exatamente isso. É o cara que saiu da faculdade e está fazendo residência médica. Com a residência médica, ele não tem tempo de pegar plantão e assumir outros compromissos. Então, ou seja, ele não tem tempo para ganhar dinheiro. Então, com isso, provavelmente o Simples Nacional vai atender ele aqui. Vou estar falando para vocês, com faturamento até R$30 mil, o Simples Nacional vai de boa. Acima disso, você tem que fazer um planejamento tributário e ver andar PJ dele com pessoa física. Essas duas coisas aqui andam junto. Nós não estamos falando assim que é o mesmo bolso. Eu posso tirar dinheiro da pessoa física e botar na PJ, eu não estou falando disso. Eu estou falando de enquadramento tributário. Para a Receita Federal,
eu tenho que jogar o que é de despesa na pessoa física, levando em conta o livro caixa, e o que é pessoa jurídica, como eu não tenho nenhum benefício da minha despesa ser na pessoa jurídica, eu não tenho por que fazer compra na pessoa jurídica se o meu enquadramento for simples nacional ou lucro presumido. Aí você fala, não, mas eu posso jogar na PJ. Não estou falando de lucro real, estou falando de simples nacional e lucro presumido. Então, despesa, pessoa física, pessoa jurídica, simples nacional, eu vou com faturamento até R$30 mil, acima nós vamos para o lucro presumido. O que aconteceu? A médica me chega aqui ontem, com este dinheiro jogado fora, mais essa apuração também jogado fora, não fez nada. Aí fui para o pior. Ela tinha uma PJ, o enquadramento estava no Simples Nacional, faturamento de R$50 mil por mês. Primeiro passo, enquadramento errado. Pagando muito imposto. Porque assim, eu não vou entrar nesse vídeo agora falando sobre fator R e tal, não sei o quê, porque o que o governo fez? Ele te dá com a mão e tira com as duas. Parece até um povo, loucura. Então, assim, não era para estar no Simples Nacional, era para estar no lucro presumido. Então, primeira identificação, lucro presumido. E o pior de tudo, não tinha absolutamente nada escriturado, não tinha distribuição de lucro no imposto de renda dessa médica. Aí eu te pergunto, como que ela justifica a aquisição de uma BMW nova, aporte de compra de alguns apartamentos, de um apartamento na planta, de onde veio o dinheiro dela, se a maior fonte de renda dela era na PJ? Qual a origem do dinheiro? Mas o meu dinheiro todo é dentro da minha PJ, paguei o imposto. Mas o contabilista não escriturou. Ele não colocou a cereja no bolo. Ele teria que ter feito o quê? Apurou o imposto. Primeiramente, ele teria que ter feito o enquadramento tributário correto para depois fazer a escrituração todinha e distribuir o lucro para a pessoa física. Para esse rendimento, que é o rendimento isento, justificar a evolução do patrimônio dela. Então, não foi feito isso. Então, ela estava com, vamos lá, esse cliente, INSS, jogando dinheiro fora, deixando de pagar menos imposto com essa apuração do livro caixa. E terceiro, aumento do patrimônio sem renda compatível, apesar de ter renda compatível. Então, a gente vai ter que voltar a escrituração contábil dela todinha, escriturar tudo de novo, para dar suporte, para ela justificar o aumento do patrimônio dela. Então, assim, o que eu digo para vocês? Bateu o cliente na base de vocês, vocês não têm que meramente fazer o 2 mais 2, gente. Tem muito dinheiro na mesa, você voltando à contabilidade, você pode estar cobrando a parte de honorário sobre o dinheiro novo, que é um dinheiro novo, 20%, 30%, que alguém teria que ter feito esse serviço e não foi feito, então é aquele barato que sai caro. Então, se existe dinheiro novo, eu não estou falando de honorário contábil, eu estou falando de participação nesse dinheiro novo. Assim é o meu escritório aqui. Porque nada mais justo. Se você não conta com esse dinheiro, se o dinheiro é novo, você ganhou 10 mil, me deixa pelo menos 3. Então, assim, mas para evitar, eu prefiro até que evite. Mas para a gente evitar, tem que ter educação. Então, educação financeira e tributária. Pode contar sempre com a gente aqui. Vamos lá. Fazendo o comparativo em termos de negócio, se esse cliente chega na nossa base e a gente não faz esse checklist, voltando a nomenclatura para a parte médica, seria um PET scan. Fazer um raio-x no corpo todinho, ver o que está acontecendo e tudo mais. Se você pega um carro e leva ele na oficina para meramente substituir o óleo do motor, e o cara não olha ali o filtro de óleo, não olha partilha de freio, não, antes, mas eu só queria o óleo do motor. É a hora de você faturar, é a hora de você entregar resultado. No caso do carro, entregar segurança, uma lâmpada queimada. Ele pode estar sofrendo auto de infração na BR pela Polícia Federal, então, ou seja, está perdendo dinheiro. Estou falando de dinheiro, camuflado de quê? De exemplos, de carro, parte contábil e por aí afora. Então, se eu levei um carro, é a hora do cara, eu só quero que pegue e troque o óleo. Troquei o óleo, doutor, mas o filtro está ruim, pastilha de freio já deu, a borrachinha do limpador também está toda ressecada. Vamos substituir de uma vez? Você já fez venda. Sem venda você não faz nada. Sem venda você não tem receita. Então, assim, um exemplo básico sobre imposto de renda,
Esse é o assunto que tem que ser dito de imposto de renda. Nu e cru. Não adianta a gente ficar falando que a base não sei o quê, que a isenção de R$5.000, que não sei o quê, que o governo vai corrigir tabela. Esquece isso, gente. Vamos fazer a nossa parte com a tabela antiga do jeito que está. Tem muita gente dando dinheiro para o governo. Então não adianta a gente ficar, o governo vai isentar com 30 mil e vai continuar a gente pagando imposto à toa. O Brasil é muito grande, é muita gente rasgando dinheiro. Beleza? Espero que tenha somado na vida de vocês. O canal está aí à disposição. Nosso contato também. Se surgir mais alguma outra dúvida de algum outro assunto sobre enquadramento simples nacional, lucro presumido, lucro real, estamos aí, beleza? Vamos para cima.